E aí a gente chega num ponto justamente que conecta vários eixos, né? Que eu quero trazer. Sobre as Big Techs e a guerra total, a gente tem recentemente aí todo esse espectro envolvendo a temática que o Felca trouxe e que daqui a pouco mais visibilizou, né, Sérgio? E saiu há pouco, ontem, e está sendo desdobrada hoje, uma pesquisa da Quest sobre as relações de percepção do público brasileiro com diversos eixos de tarifaço, responsabilidades e tal, mas me chamou a atenção um dado que eu quero botar na tela e que talvez fortaleça essa visão da sociedade para nos oportunizar o melhor momento de entender isso que você fala sobre esse sequestro das nossas soberanias a partir do colonialismo de dados e dessa dimensão, que é a rejeição aos Estados Unidos crescendo expressivamente entre os brasileiros. Né? 48%, crescendo 24 pontos dos brasileiros desfavorável aos Estados Unidos. Né? 44% é favorável, menos 14% da última medição. Aí veja que interessante. Israel também cresceu muito. 50% dos brasileiros são desfavoráveis a Israel, subindo 9 pontos, 35% são favoráveis, descendo 4%. E cresce a China, favorável 49%, subindo 11%, desfavorável 37%, caindo 5%. Ou seja, depois dessa guerra toda que se estabeleceu com os Estados Unidos e Israel entram em descrédito e as relações com a China, na percepção pública, entram em crédito. É a cama arrumada para romper de vez com essa dominação das Big Techs e do colonialismo de dados? A hora é agora, Sérgio? Olha, eu espero que a gente tenha essa perspectiva, né? Mas isso depende muito das autoridades brasileiras, não só do Poder Executivo, do Judiciário. Eu queria dizer que tem muita coisa do Judiciário, muita ingenuidade, na minha opinião, que colocam dados sensíveis, dados da justiça brasileira, nas mãos das Big Techs, dados estratégicos da saúde pública na mão das Big Techs. Eu espero que a gente comece uma política, porque não é simples romper, e eu acho que a gente nem deve, viu, Thiago, proibir que essas empresas continuem aí fazendo seus contratos com quem quiser. Agora, o governo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, as prefeituras não devem ficar na mão dessas Big Techs. Mas para isso a gente precisa construir uma política pública, uma política tecnológica. Então aí os BRICS, a gente precisa fazer o que a Índia vem fazendo, o que a China fez. A China não proíbe que uma empresa se instale lá, ao contrário do que dizem. A China permite, Thiago, que a empresa se instale lá, mas ela tem que fazer acordos com empresas locais. Tem que fazer joint venture, tem que fazer associações. Nós não, a gente deixa os caras virem aqui rapinar o país. Não dá. A gente tem que ter na verdade, uma postura que é de buscar autonomia, independência, autodeterminação. Não são palavras vazias, são elementos que podem gerar ganho cultural, econômico, né? Porque, por exemplo, eu queria lembrar a todas e todos que estão nos ouvindo, a Petrobras foi fundamental para o país. A Petrobras é uma empresa de ponta que tentaram destruir, tentaram privatizar, uma empresa de ponta. Ninguém tem a tecnologia de extração de petróleo em alto mar como a Petrobras, em águas profundas. Talvez as petroleiras inglesas se aproximem disso. Mas a Petrobras, ela é, na verdade, uma empresa de alta tecnologia. E aí, sabe o que acontece? Para construir a Petrobras, a gente teve que fazer uma política, teve que ter uma campanha antes. A campanha do petróleo é nosso. Então, nesse momento, a gente tem que aproveitar esse cenário para fazer uma campanha pela soberania nacional, mas mais do que isso, a soberania da nossa sociedade, soberania digital, a soberania de dados. A gente tem que se inspirar na ideia de que nós temos e a gente tem um segmento que está sendo abafado. A gente não está desenvolvendo na tecnologia as nossas potencialidades culturais, nossas potencialidades técnicas, científicas. E a gente tem essas potencialidades. Você vê, né? Nós temos a Embraer,
O Temer tentou entregar a Embraer para a Boeing, cara, porque a Embraer vai falir, segundo ele, não tem investimento. Olha só, Thiago, a Embraer não dá conta dos contratos. O Trump está tentando ferrar a Embraer, porque os aviões que voos locais de médio porte nos Estados Unidos são aviões da Embraer. A Embraer tem projetos fenomenais. O governo, se pusesse mais dinheiro, mais na Embraer, a gente podia sair com o carro voador antes do que qualquer outro. Mas só que é o seguinte, tudo isso que está acontecendo mostra que a gente tem capacidade tecnológica. O que a gente não tem, na verdade, é como enfrentar os lobbies que bloqueiam essa capacidade tecnológica. Porque, Thiago, quando você vai desenvolver uma solução, por exemplo, das universidades, empresas nacionais, para resolver problemas tecnológicos, você vai deslocar as big techs americanas, e elas vêm com tudo. Elas vêm com tudo, vêm com lobbies, vêm com gente, com frentes parlamentares, como eles têm hoje. Eles têm uma frente parlamentar hoje, né? Onde já se viu isso? As big techs ali comandando uma frente parlamentar. Tanto é que a regulação das big techs não votou até hoje. Graças ao Felca, com um vídeo onde foi esclarecedor, mas infelizmente... Arrasa quarteirão. Arrasa quarteirão. Mas, infelizmente, precisa ter aquilo, né? Sendo que várias entidades já estavam denunciando aquilo há muito tempo, Thiago. Olha só, cara, as coisas estavam mal paradas ali, aí ele fez aquilo, ele conseguiu destravar ali o Congresso, porque gerou uma comoção, e a gente pode ter uma certa proteção das crianças nas redes sociais se a gente conseguir aprovar, né, o projeto agora no Senado, né, o ECA Digital. É claro que a extrema-direita brasileira vai fazer de tudo para, quando baixar a bola da comoção, né, dessa sexualização de crianças, da adultização, eles estão esperando baixar a bola para tentar corroer o projeto e não aprovar aquilo. Agora, é um avanço, mas vem cá, cadê a regulação das plataformas não só para as crianças? Essa é a questão. Essa é a questão. Esse é o ponto. É isso. Ô Sérgio, olha como as coisas são, né? Não há ponto sem nó e não há... E está tudo interligado. Enquanto eu e você falamos aqui, o presidente Lula reuniu os ministros hoje, e depois eu vou trazer na íntegra para a nossa audiência essa conversa, mas ele acaba de cunhar a seguinte frase, eu vou trazer a manchete e vou rodar o vídeo, é um minutinho para a gente ver, que ele diz assim, ó, para nós brasileiros, elas, as big techs, são patrimônio americano, mas não são nosso patrimônio. Então, tá ali, né? Tá ali, né? Então, veja só, vamos trazer esse trecho do presidente Lula aqui. E tem a questão da última novidade, que é a posição do governo dos Estados Unidos, que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Ou seja, é uma coisa descabida, porque eu não vou repetir aqui o que eu já falei sobre o Brasil, mas ele continua fazendo ameaças ao mundo inteiro. Agora, ontem à noite, às 9 horas da noite, ele publicou no Twitter dele, ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as big techs deles vai ter as consequências. E ameaça qualquer país. As big techs são um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Não, isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, na nossa floresta, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. É assim que tem que ser para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático, multilateralista, que o Brasil faz questão de defender. Esses são assuntos importantes que estão na pauta. E aí vai, né? Daí ele segue. Mas tá aí, né, Sérgio Amadeu? Esse é o ponto, né?
Olha só, é o que eu tinha falado, né? Que eu te falei, né? Que o Lula ele já pegou isso. O Trump está ameaçando a Europa, né? Agora não é diretamente o Brasil, mas ele usa a técnica da ameaça, né? Então ele usa a técnica da intimidação e o Lula tem dado respostas à altura, porque é o seguinte: quem está nos ouvindo, Thiago, precisa. É mais ou menos assim. Imagine chegar aqui um cara entrar na sua casa e falar assim: olha, eu não gosto do tipo de pintura que você tem que pintar, porque eu não gosto. A sua fachada está de cor azul, ela tem que ser de outra cor. Eu não gosto de jardim na frente de casa, você tem que seguir minhas ordens. Você fala, pô, peraí, mas eu que comprei essa casa, eu que tenho a minha família. É como o Brasil. O Brasil sempre foi tolerante, ele é tolerante demais. Ele é um país que é conhecido por receber bem gente do mundo inteiro. Nós sabemos disso, Thiago. A gente é permissivo demais, inclusive. As big techs vêm aqui, bordam e desbordam. A gente... o que acontece? Agora, nós não podemos ser trouxa. O que essa cambada de bolsonarista, malafaianos, esses caras querem é que a gente entregue toda a nossa riqueza para fazer o sucesso dos Estados Unidos, inclusive alguns militares, alguns entreguistas, alguns caras que batem continência para a bandeira americana. Tiago, nos bons tempos do Twitter, antes de ser comprado e virar ex-Twitter, né, virar X, tinha militar brasileiro que escrevia em inglês o seu perfil, Thiago. Sim. Tem um print disso. Sabe por quê? Quando o cara escreve ele é militar brasileiro, coronel brasileiro, e escreve o perfil em inglês, você acha que ele está falando com quem, né? Comunicando com quem, né? Ele quer comunicar com o Brasil? Aí você fala, não, ele quer mostrar que ele é um cara esperto. Não, ele... Então, esse pessoal é o que faz esses 35%, eu não sei, eu não me lembro mais agora do detalhe, não, mais, né, porque são mais de 40% que ainda acham que os Estados Unidos está certo. É o bolsonarismo mais os fundamentalistas religiosos que dão essa cobertura. Porque, em sã consciência, nenhum brasileiro vai falar, o cara se metendo aqui nos países do mundo inteiro tem razão. Não, é uma violência, é o imperialismo. Quem falava que não existiu imperialismo, pode ver. O imperialismo é caracterizado, Thiago, teoricamente, como a junção do Estado com grandes corporações. Olha o que o Lula acaba de dizer. Estados Unidos dizendo, olha, não põe a mão nas minhas empresas que eu vou agir com brutalidade. As minhas empresas não respeitam as regras dos países que ela atua. Elas respeitam só as minhas regras. Como é que chama isso? Imperialismo. Fluxos de capital para extrair riqueza desses países e levar para a matriz. A matriz são os Estados Unidos. Como é que alguém aqui no Brasil pode concordar com isso? Tirando a Faria Limer. Faria Limer, os caras vêm aqui ganhar dinheiro, mas moram tudo em Miami. Então eu não tenho nenhuma preocupação. Estou exagerando, mas é um exagero correto. Não, é só para bico mesmo.